Compartilhar tela. Então vamos lá, galera. Hoje tá mais light, hein? Essa semana tá mais tranquilo. Mas o que aconteceu? Sei lá. Bom, então, quem não entrou no CAN ainda, tem os links para cada turma. Ó. Primeira semana a gente viu uma revisãozinha do 7º ano, semana passada do 8º ano e essa semana do 9º ano. Se você deixou alguma coisa para trás, pode fazer, tá? Eu coloquei vencimento aqui até dia 18, depois até dia 25, mas para vocês terem um costume de fazer na hora, entendeu? Não deixa para depois. Mas a revisão de hoje eu coloquei pouca matéria, tá vendo? Coloquei só isso aqui para, se você deixou alguma coisa para trás, você pode voltar e fazer, se der tempo. Ok? Bom, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Razão e proporção. Então, isso aqui são questões que eu peguei lá no CAN, né, só para a gente ter uma ideia. Então, ele deu esse exercício e pede para calcular o valor do K. Como é que a gente vai fazer? K sobre 6 igual a 4 sobre 3. Você vai multiplicar em cruz. Então, você vai fazer K vezes 3, 3K, igual 4 vezes 6. Certo? Aí, 4 vezes 6, 24. E o 3 passa dividindo. Aí, lá no CAN, você coloca assim mesmo. A hora que você clica aqui, ele abre a opção de abrir uma fraçãozinha. Ok? Então é isso. Tá, agora para que isso serve? Já vamos começar a pensar na física. Vamos imaginar que um veículo ele tem velocidade, sei lá, 60 km por hora. Certo? E aí, com essa velocidade, com essa velocidade, para andar uma certa distância, ele gastou um tempo de 3 horas para fazer uma certa viagem. O que vai acontecer se essa velocidade passar para 90 km por hora? Essa mesma viagem vai durar quanto agora? X. Daqui a pouco, aliás, semana que vem, a gente vai ver uma formulinha para resolver isso aqui. Mas por que fazer essa revisão de matemática? Porque se você entender a ideia do negócio, você faz com regra de 3. Então, eu montei aqui minha regrinha de 3. Com 60 km por hora, ele viaja da cidade dele para a cidade da namorada dele em 3 horas. E se ele tiver a 90 km por hora, o que vai acontecer com esse tempo? Vai passar para quanto? Bom, você já está imaginando aí o seguinte, você aumentou a velocidade, vai diminuir o tempo. Isso aqui, então, é uma relação inversa, inversamente proporcional. Aumenta esse, diminui aquele. Quando for inversamente proporcional, você vai multiplicar assim, ó. Do jeito que está aqui. Então, vai ficar 60 vezes 90 igual a 3 vezes x. Então, a tua resposta vai ser 60 vezes 90, passo 3 dividindo sobre 3. Esse é o x. Então, o novo tempo vai ser o resultado dessa conta. Certo? Vamos pensar num outro exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte. Agora, sempre com a mesma velocidade. Eu vou fazer uma caminhada durante 1 hora. Durante 1 hora, eu consegui andar 7 quilômetros. Não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma caminhada agora de 3 horas. Quantos quilômetros que eu consigo percorrer? Então, agora vamos pensar o seguinte, se eu vou ficar mais tempo andando com a mesma velocidade, eu vou andar mais.
Então, agora é uma relação direta, porque se eu aumento o tempo, também aumenta a distância. Quando for relação direta, você multiplica em cruz. Então, 1 vezes x é igual a 3 vezes 7. Então, x igual a 21 quilômetros, certo? Então, aqui são exemplos de aplicação dessa parte da matemática. O primeiro exemplo é uma relação inversa, você multiplica reto. E o segundo exemplo é uma relação direta, aumenta um, aumenta o outro, você multiplica em cruz. Beleza, o que mais que vai aparecer nessa revisão do campo? Então, eu peguei um outro exemplo aqui, que ele fala o seguinte. O gráfico mostra a relação entre massa de ração de um hamster e o número de dias que o hamster de Gabi leva para comê-la. O que significa o 30 nessa situação? Ó, o 30 é esse ponto aqui. Ó. O 30 está aqui e aqui está 1. E aqui é legal para você lembrar como é que representa um ponto no plano cartesiano. Primeiro você fala a coordenada do x, que é 1, tá vendo? O eixo x. E depois você fala a coordenada do eixo y, aqui, ó, que é 30, entre o 20 e o 40, é 30. Então, o que significa esse 30? Aí você vai ver lá nas respostas que ele fala o seguinte, esse 30 representa que no primeiro dia, que em um dia ele comeu, primeiro dia não, desculpa, em um dia ele comeu 30 gramas. Então, a pergunta é simples. Mas eu só queria colocar isso aqui para a gente lembrar desse plano cartesiano de como é que a gente extrai os pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto. Que ponto que é esse? Vamos imaginar que está bem no meio aqui. Eu não sei se está bem no meio. Mas se estiver bem no meio, primeiro você vai dar a coordenada do eixo x, 2,5, e depois a coordenada do eixo y, 80. Certo? Beleza, lembramos disso aí. Muito importante. Depois tem outro negócio de gráfico para a gente discutir. Mais um exemplo. As grandezas x e y são proporcionais. Tá, e daí? Aí o x vale 5,8, o y 5,8. Calcule a constante de proporcionalidade na equação y é igual a rx. O que é isso? Y igual a rx. Ele está perguntando o seguinte, para achar o y, eu tenho que pegar o x e multiplicar por quanto? Aqui está bem fácil esse exemplo, né? Eu tenho que pegar 5,8 e multiplicar por quanto para dar 5,8? Por 1. Então, essa constante de proporcionalidade, que ele chama de R, vale 1. Y é igual a 1 vezes x. Certo? A resposta aqui é 1. Como é que eu posso fazer isso? Você faz o y dividido pelo x. Se fosse um número mais difícil de achar, entendeu? Você faria y dividido por x. 5,8 dividido por 5,8 vai dar 1. Então, esse valor da constante de proporcionalidade. Tá. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar nesse aqui, ó. Qual reta ai, Jesus, ai, gente, socorro. Ele diz Deus um. Acho que é assim, aê, garoto, praticamente um gênio da informática. Vamos lá. Qual reta tem uma constante de proporcionalidade 5 quartos? O que é esse 5 quartos? É y sobre x. É igual a 5 quartos. Vamos ver se sai aqui de grátis. Ó, o 5 está aqui entre o 4 e o 6. E o 4 está aqui, ó. Vamos ver que reta que cruza nesse ponto. Ó, 5 quartos.
é a reta B. Então, a minha resposta é reta B, certo? Ela tem a constante de proporcionalidade 5/4, tá? Se tivesse dado 10/8, também seria a mesma coisa, tá? É proporcional, tá vendo? Eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Proporcional. Então, é essa reta aqui. Constante de proporcionalidade, y dividido por x. Beleza? Isso aqui também tem outro nome, mas eu vou falar já já. Mais um exemplo. Bobinho, esse é bobinho. Zeca é um narrador de audiolivros. A tabela mostra a duração completa de alguns áudios e o tempo que Zeca passa pesquisando, gravando e editando. O que significa o número 6 e depois 1/2? O que significa isso? Aí esse aqui é de alternativa, são várias alternativas, mas o que significa é que você tem, duração completa do livro. Então, para fazer um livro de 1 hora, esse aqui é o produto final, né? O livro, para a pessoa que vai ouvir, ela vai gastar 1 hora ouvindo esse livro. Mas para ficar pronto esse livro, ele gasta um tempo total de 6 horas e meia. É isso que está escrito aqui, 6 depois 1/2. 6 inteiros e mais uma metade, certo? Bom, deixa eu só voltar nesse aqui. Isso aqui é importante, a gente vai usar isso aqui na física. Essa ideia aqui, tá vendo? Se a gente comparar, essa aqui é a reta B, certo? E como que seria a reta C? Como que seria o y sobre x da reta C? Vamos pegar qualquer ponto. Vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo. 2/8. 2/8. 1/4, simplificando. Ok? E como que seria da reta A? Y sobre x da reta A. Vamos achar um ponto bonitinho. Esse ponto é bonitinho. 5 e 2. Então, é y sobre x, 5/2. 5/2. Para ficar todo mundo igual, eu vou colocar aqui, multiplicar por 2, vai ficar 10/4. Deixa eu apagar aqui para não confundir a gente, que eu quero comparar esses 3 y sobre x. O y sobre x da reta A deu 10/4. O y sobre x da reta B deu 5/4. E da reta C deu 1/4. Ou seja, qual que é o maior deles? 10/4 da reta A. E depois 5/4. E depois 1/4. Conclusão: quanto maior... Beber uma aguinha aqui, esse corona está acabando com minha garganta. Quanto maior for o y sobre x, ou melhor, quanto maior for a constante de proporcionalidade, mais em pé vai ficar a reta. Tá vendo? A reta A é 10, tá em pézona. A reta B é 5, estamos no meio do caminho. E a reta C é 1/4. Então é a mais deitadinha. Quanto mais em pé, maior vai ser isso aqui. Essa constante de proporcionalidade também recebe o nome de coeficiente angular. Coeficiente angular. Olha o nome. O que é ângulo? Ângulo, gente. Ângulo, esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Um ângulo. Então, quem que tem o maior ângulo? Quem tem o maior ângulo é a A. 10/4. O y sobre x se chama constante de proporcionalidade, mas também se chama angular, coeficiente angular, quem está mais em pé. Também pode receber o nome de inclinação, certo? É a que está mais inclinada. Fechou? Então é para isso que serve essa revisãozinha que a gente está fazendo em matemática. Daqui a pouco a gente vai usar bastante essas ideias de gráficos na física. Beleza? Então agora eu vou voltar para vocês. Parar a gravação.